Bom dia a todos. Bom, agradecer desde já o convite feito pelo Bruno, Davi, o Ambrósio, a própria Natália, que tem nos acompanhado mais de perto. A gente vai ter uns 20 minutos, 25 minutos para a gente poder fazer uma apresentação mais geral e depois a gente abre para o diálogo, para o debate, no caso de vocês queiram perguntar alguma coisa. Falar da Amazônia não é fácil porque a gente está falando de uma área de 51% mais ou menos do território brasileiro. O Brasil tem em torno de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, só a Amazônia está com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Só ela, uma bacia sedimentar muito grande, com uma diversidade de ambientes que vocês não imaginam, e que hoje é, digamos assim, a última fronteira dentro do território nacional que a gente está ocupando. E vocês vão ver que essa ocupação, seguindo os modelos tradicionais de ocupação do território brasileiro, tem causado alguns problemas para a gente. Tá? Bom, a Amazônia, ela pega em torno de 6 estados do território brasileiro, você passa por isso, fazendo divisa com vários países da América do Sul, e é uma área extremamente importante do ponto de vista do Brasil e do próprio planeta, não só pela diversidade que a gente tem de ambientes naturais, quanto a riqueza que vocês vão ver em alguns casos que esse ambiente tem, não só mineral, como também vegetal, e em alguns casos até animal, em função, por exemplo, da produção pesqueira, que a região apresenta. Em alguns casos, até a água já da Amazônia está sendo utilizada por outros países para abastecimento público também. Próximo. Vamos mais um. Bom, basicamente, a Amazônia tem 4 grandes tipos de uso, tá, que eu separei para vocês. A gente utiliza a área da bacia, como navegação para ir nos diversos pontos da Amazônia. Estrada na Amazônia não é uma situação que tem funcionado, em função de vários aspectos, que a gente vai ver alguns deles. A navegação permite a ligação de pontos mais modernos com pontos mais extremos dentro da região. É utilizada para o transporte e dentro do plano de aceleração de crescimento do Brasil, a navegação acaba também interligando as saídas, digamos assim, dos recursos naturais desse território para outros países. Aí destacando a madeira e os minerais, com foco principalmente no minério de ferro do sul do Pará, que é exportado para o mundo inteiro. Próximo. Extrativismo vegetal, próximo, e mineral. A geração de energia, eu separei para vocês 2 grandes projetos para a gente ver algumas imagens. Eu tive lá no passado, novamente, depois de alguns anos, em Tucuruí, que é uma das maiores barragens que o país tem, e Belo Monte, que eu acredito que vocês estejam ouvindo falar na mídia, que está sendo construída no Rio Xingu, e é uma área hoje de muito conflito, conflito com os índios da região, conflito com os ribeirinhos, que ocupam, que é a população tradicional, e conflito com as principais cidades da região, se destacando a Altamira, no Pará. Principalmente porque você está tendo um crescimento muito forte nessas cidades e a infraestrutura não está sendo preparada para esse crescimento. Belo Monte estava parada até semana passada em função de uma ocupação indígena na entrada, principalmente do canteiro principal de obras, e o governo conseguiu um acordo com eles para desobstruir esse canteiro. Os índios estão em Brasília negociando com o governo federal uma demarcação efetiva dos territórios que eles têm lá dentro. Apesar, vocês vão ver pelo mapa que eu tenho disponibilizado aí, que a ocupação indígena dentro do território amazônico ela é muito grande, com vários territórios já demarcados, inclusive. Mas isso gera outros conflitos com atividades produtivas, como a pecuária, como os plantios de florestas em larga escala, a agricultura em menor escala e a própria exploração dos recursos naturais, com foco, em alguns casos, no ouro,
minério de ferro, manganês e outros que a região tem. E a relação, né, de consumo, que eu já coloquei em função disso tudo, né, que a floresta vai estar nos apresentando. Vamos para frente. Mais um. Bom, dos conflitos socioambientais, ou conflitos ambientais, eu separei alguns que são os mais evidentes e que a mídia tem colocado à disposição para a gente. Regularização fundiária e a demarcação de terras e mesmo a ocupação de terras, né, efetivamente. Se na palestra do professor Ambrosio ele colocou alguns exemplos do Acre, que apresentam uma exceção dentro do território do Amazonas, em outros estados isso não é tão efetivo. Você tem uma utilização desses recursos de forma bastante agressiva e a questão fundiária é uma das questões que mais geram conflito, né? Morre muita gente na Amazônia em função desse tipo de questão. Tá? O ordenamento territorial também é uma área conflituosa, porque você tem convivendo, tá, áreas de preservação, reservas indígenas e áreas de utilização produtiva em larga escala. Então, esse ambiente é um ambiente próprio, né, para a gente enfrentar muitos conflitos naquela região. Próximo. As atividades madeireiras. Né? A floresta ela pode fornecer diversos caminhos para ser utilizada, inclusive mantendo-se de pé. Mas em vários, né, projetos, o próprio governo ele tem estimulado uma ocupação muito agressiva. E essa ocupação, às vezes, ela não consegue se dar seguindo esses critérios. Perceba, o extrativismo vegetal, ele sempre fez parte, historicamente, da ocupação da Amazônia. E eu acredito que seja um caminho importante que a região tem. Mas a forma que ele está sendo hoje, né, feito, vocês vão perceber que praticamente a região de borda da Amazônia, pegando os estados Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, praticamente perderam a sua característica em função disso. E isso está entrando para dentro do território, né, do Amazonas ou da Amazônia Legal. A mineração, ela sempre passou, né, a fazer parte da exploração da região, desde que se descobriu, né, jazidas gigantescas de minério de ferro, como foi o caso de Carajás, no sul do Pará, e a própria exploração de ouro que a região tem. Essas minerações, a sua grande maioria, elas têm autorização para fazer o que elas fazem. Mas percebam, discutir sustentabilidade, quando se tira 100 milhões de toneladas de ferro por ano de uma única mina, é um caminho que a gente precisa repensar. Não sei se essa palavra seria a mais adequada para se referir a esse tipo de coisa. É claro que a mineração está atendendo um modelo que o planeta inteiro tem inserido nela. E para a gente fazer alguma mudança lá, o planeta inteiro também tem que se repensar, né, em termos de modo de produção e formas de ocupação dos recursos naturais. Em algum momento, esse recurso natural, óbvio, né, vai diminuir, né, e aí a gente vai ter que ou usar alguma coisa alternativa ou repensar o modelo. Né. Também, em algumas das discussões que a gente percebeu aqui, repensar o modelo de desenvolvimento não é uma coisa tão simples assim de ser feita. A pecuária, normalmente, ela é colocada a partir do momento que a floresta sofre um corte raso. Em alguns casos, né, quando se corta simplesmente para pecuária, a madeira tem pouca utilização. Ou ela é queimada, ou em alguns casos é abandonada mesmo nessas áreas. Então a pecuária ela é intensa em termos de ocupação e algumas áreas de pecuária estão sendo substituídas por áreas de floresta plantada, né, em função também da alta demanda que o mercado internacional tem em relação a isso. Em ambos os casos, pessoal, não vou entrar no problema, por exemplo, ambiental específico, né? Contaminação de água superficial, subsuperficial, processo erosivo, perda da biodiversidade em função da derrubada da mata, alteração do microclima local, diminuição de quantidade de água, porque são problemas comuns que eu tenho certeza que vocês terão contato com eles, né? Mas tudo isso está acontecendo em função desse processo, né, agressivo de ocupação que a região tem. As queimadas, não existe hoje no governo federal um acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde você está monitorando, por exemplo, não só a derrubada da floresta, mas também os focos de queimada. Então isso é feito continuamente e orienta a ação dos órgãos ambientais estatais
em relação ao que está acontecendo. Agora, perceba, fazer fiscalização numa área, né, que praticamente pegaria parte da Europa, né, inteira, não é uma coisa tão simples de ser feito, né? A gente tem desde limitantes, por exemplo, técnicos, né, em relação às imagens que são utilizadas, até, né, o caráter efetivo do técnico no local fazer a fiscalização e essa fiscalização se transformar, claro, numa mudança efetiva, né, num processo de ocupação da região. Pesca e caça predatórios também. Existem alguns modelos que estão sendo utilizados, inclusive com espécies, né, que são, comercialmente falando, muito abundantes na região, em alguns estados como Roraima e a Rondônia, né, com espécies que, do ponto de vista, né, da sustentação das comunidades que existem na região, né, seriam muito importantes, mas também são processos pontuais. Em linhas gerais, vocês têm uma pesca, né, identificam na região uma pesca muito agressiva e também predatória, né? Lembrando que a gente está em uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, se não for, não é a maior do mundo. Existe uma discussão em relação a isso, que eu não vou entrar nela também. Mas a gente tem, né, à disposição recursos também pesqueiros muito importantes na região. Poluição da água, que a gente já falou, e restrição do uso também. Essa restrição de uso, pessoal, eu queria que vocês observassem uma das áreas mais antigas em termos de preservação indígena, é o Parque Nacional de Xingu. Existem hoje problemas no Parque Nacional de Xingu em função do processo produtivo do entorno da área indígena. Então, por exemplo, a utilização de defensivo agrícola em grande quantidade está contaminando a água e está gerando problemas, por exemplo, na comunidade indígena. E isso está acontecendo. Então, às vezes, não basta preservar a área, né, indígena. A gente também tem que pensar o que está acontecendo no seu entorno. Isso é fato real. Claro, né, não vou entrar no mérito também, outro problema gravíssimo aí é fluente de lixo, né, doméstico, comercial, em alguns casos industrial, em cidades, principalmente nas capitais dos estados, né, da região amazônica, e a deposição do lixo, né, o resíduo sólido também de todo esse processo de ocupação, né, dessas cidades e o ambiente sem também o devido cuidado. Vamos para frente. E aí as grandes obras que estão acontecendo na região, tanto de infraestrutura, portos, aeroportos, ferrovias para escoamento dessa produção, a interligação de bacias. Então, por exemplo, a produção de soja do Mato Grosso já está sendo transposta para as bacias do rio Amazonas, para você poder fazer o escoamento direto, amenizando, por exemplo, os portos da região sudeste e sul do território brasileiro, né? Os aeroportos, pensando, por exemplo, nos grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, que vão ocorrer no território brasileiro, mas também no escoamento dessa produção, atendimento ao turismo, um turismo hoje muito forte também, que a região está recebendo, geração de energia, né? E a gente citaria, por exemplo, Tucuruí, um pouco mais antiga, e agora Belo Monte, que está sendo construída lá no Rio Xingu. Estradas em menor escala, porque a circulação por estrada, vocês vão ver como é que é. Eu estive lá no início do ano passado, no período de chuvas, e numa estrada que é a principal estrada dentro da Amazonas, que é a Transamazônica, e vocês vão perceber que em vários momentos a gente tem dificuldade de circular em função, né, da falta de pavimentação, por exemplo, que a estrada tem. Em alguns casos, quando ela é pavimentada, ela não consegue suportar, por exemplo, o volume de água que cai na bacia, que em alguns pontos chega a 4.000 milímetros ano. Então isso é muita água circulando naquele ambiente, né, via precipitação, por exemplo. Vamos para frente. Mais um. Bom, essa é a Transamazônica, uma estrada com uma parte dela é pavimentada e outra não. Essa paradinha aí eu fiquei mais ou menos umas 5 horas, né, sem conseguir circular, porque o que o caminhão faz? O caminhão, quando ele atola, ele atravessa na estrada, porque se ele não atravessar na estrada, ninguém para ajudá-lo. Tá? É o instrumento que ele utiliza para poder garantir que as pessoas vão tirá-lo daí e ele vai conseguir seguir a sua viagem, né? Mas perceba, uma área produtiva, dos dois lados floresta, que a gente tinha, sem nenhum ponto de contato, e a gente ficou em torno de umas 5 horas até tirar essa carreta
vermelha aí desse local para o restante dos carros conseguirem passar. Vamos para frente. A imagem de perto, né? Esse trator aí que estava no caminhão, a gente tirou ele do caminhão e ele foi usado para fazer o reboque daquela carreta para a gente desobstruir a estrada. Vamos para frente. Esse é perto de Belo Monte, um aclive que a gente tinha lá. Percebam, mesmo carros em 4x4 tracionados, eles têm problema. E aí, principalmente, mas aí a circulação era mais fácil, porque como existe o canteiro de obras, né, da usina de Belo Monte, eles têm aí praticamente trator à disposição, né, dessas carretas, ônibus que circulam. Caso se atolar, eles já tiram imediatamente e não deixam destruindo a estrada, porque a circulação é muito intensa de carro pesado ali nessa área. Vamos para frente. Bom, aí é o Rio Xingu. Essa foto é para mostrar para vocês que a travessia em alguns rios ainda é feita por balsa. Aquela balsa vocês estão vendo, caminhões pesados nela, ônibus, né, os carros pequenos e os outros tipos de transporte. É nesse rio que eles estão fazendo Belo Monte, que estão construindo agora uma das maiores usinas, né, dentro do território brasileiro e até do mundo em termos de geração de energia. Um dos problemas que a região enfrenta, pessoal, o modelo brasileiro é um modelo que é considerado, entre aspas, limpo, né, que a gente gera energia a partir da força hidráulica, né, na grande maioria do território brasileiro. Mas para chegar a gerar energia, você tem que transformar esse espaço para isso. Né? Tucuruí, por exemplo, tira a árvore que foi inundada do lago até hoje. E essa água, ela acaba gerando um desgaste, por exemplo, em equipamento, porque o ácido orgânico, por exemplo, o ácido fúlvico e a própria mina, eles acabam decompondo esse material. Mas perceba, o modelo adotado vamos inundar a área, não importa o que existe nela. Então eles inundavam a área. Hoje não. Se existe uma floresta, ela vai ser derrubada e você vai inundar apenas a área, né, que teoricamente o lago vai estar ocupando. Evidente que nessa inundação você vai ocupar a área dos ribeirinhos, que são a população tradicional da região, você vai ocupar a área indígena, você vai ocupar às vezes até a área urbana. Eu não pus a foto aí, mas o lago já está inundando, por exemplo, áreas de Altamira, né, que é a principal cidade que tem nessa região aqui. Isso aí é o canteiro de obra. Hoje tem 10 mil homens, tá, trabalhando nessa região. Já está usando também mulheres, mas não é um lugar assim, muito receptivo às mulheres. É um lugar, né, que ainda a gente tem muita dificuldade no processo de ocupação. Uma área belíssima, mas ainda muito rústica para fazer isso. Então tem 10 mil homens hoje trabalhando nesse canteiro de obra que está aí já construindo Belo Monte. Vamos para frente. Próximo à área da construção, eles também estão retirando já a rocha que está sendo usada tanto na barragem quanto no concreto que vai ser utilizado na construção da barragem. Agora imagine o volume, né, de material que deve estar sendo retirado dessa área para poder represar um rio como o Rio Xingu e, claro, né, fazer uma estrutura que seja suficiente para segurar esse volume de água que vai estar gerando energia. Bom, aí já é uma prontinha, a usina de Tucuruí, tá? Inundou também uma área gigantesca dentro do território da Amazônia e é um dos principais pontos de geração de energia dentro do país. Até 2000, 2001, 2002, o sistema de geração de energia da região norte não era ligado ao sistema da região sul, onde a gente, por exemplo, recebe energia de Itaipu e da usina nuclear de Angra dos Reis para abastecer a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Esse sistema já está todo interligado. Tá? Então o Brasil hoje, ele tanto faz circular energia do sul em direção ao norte e nordeste, quanto do norte e nordeste em direção ao sul e sudeste. Por que sul e sudeste? Porque as principais áreas industriais do Brasil estão exatamente na região sul e região sudeste. Né? Boa parte delas concentrada no estado de São Paulo, mas a gente ainda tem estados, né, muito fortes nessa área.
essa usina, ela permite a circulação da parte ajusante com a parte amontante. Isso aí que vocês estão vendo é um elevador de navio, né? Então o navio entra ali dentro, enche de água e vai para a parte superior. Vem um da parte superior, esvazia e ele vai para a parte de baixo, né? Então essas usinas têm essa preocupação. Em relação, por exemplo, ao impacto na vida desse ambiente, muitas delas não tinham essa preocupação. Então, por exemplo, o peixe, na época de fazer a subida para a desova, ele encontrava aí uma barreira, ele não conseguia, né, transpor. Hoje, a maioria delas já existe, né, um trabalho efetivo, tanto, né, para fazer esse peixe chegar em cima, quanto de repovoar a parte de cima, né, a montante dela, com os peixes, né, que são ali daquela região. Essa é a área da saída de água. O volume de água, pessoal, é uma coisa também impressionante, tá, que essa região tem. Bom, a região de Altamira, também essa foto é do ano passado. Esse é parte do depósito de lixo, porque eles não deixaram a gente entrar e permanecer no local, que eu passei de carro e fotografei. É só para vocês verem ainda, mesmo a gente tendo um investimento forte em infraestrutura, questões básicas a gente ainda não consegue resolver nesses ambientes. E o lixo talvez seja, né, o retrato mais evidente disso. A mineração não tem outra forma, o modelo é retirar a floresta e fazer a utilização. Tem métodos, pessoal, que são mais ou menos agressivos. Por exemplo, esse aqui é muito agressivo, a mineração de ouro. Eles pegam, estão vendo os laguinhos? Eles colocam bombas nesses lagos e pegam aquelas mangueiras, tipo de bombeiro, e ficam lavando o terreno, jogando o terreno nas esteiras, e depois, no caso do ouro, né, utilizando, por exemplo, um mercúrio, para poder fazer aí a separação desse material. E isso tudo depois fica desse jeito. Não existe uma preocupação efetiva com a recuperação do ambiente, não. Mas também não tem outra forma, claro, né, de explorar, tem que se retirar a floresta. Agora, explorar o ouro, deixando a região, né, com uma capacidade de se recuperar, né, claro que a gente tem outras, né, técnicas que poderiam ser feitas para isso. Essa aí é a região de Carajás, uma das maiores jazidas de minérios de ferro que o mundo tem, só para vocês verem, né? Eles vão aprofundando e, claro, né, alargando a região e tirando. À medida, né, hoje, que você chega no final dessa exploração comercial, você teoricamente tem que vir recuperando esses taludes, né? Claro que o que você tem de solo e a parte fértil do solo, no caso brasileiro, é 10 centímetros, 15 centímetros, e no caso da Amazônia, às vezes é pior ainda, e você pode ter solos com outras características, e nesse caso é um solo muito rico em ferro, você acaba tendo que entrar com uma intervenção mais agressiva, porque senão a vegetação ela não consegue sobreviver. Você tem aí alguns métodos, né, como nesse talude aqui à direita da foto, não é que você põe uma gramínea, uma vegetação mais rasteira. Agora, uma vegetação arbórea, a própria forma que o sistema é utilizado para explorar, você não consegue fazer isso. Mas só para vocês terem uma ideia, essa mina, ela tem 2 km de diâmetro, de boca, tá, por 600 metros de profundidade. Só essa aí. Mas existem um monte, né, milhares dessa lá. Vamos para frente. Mais uma. Bom, estradas na região é um problema. Esses mapas, pessoal, foram gerados pelo INPE a partir do monitoramento da Amazônia e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística também. Por que as estradas são problemas no processo de ocupação? Na Amazônia, eles têm um processo de ocupação conhecido como espinho de peixe, principalmente a ocupação que não é regularizada. Como é que funciona isso? Você tem uma estrada principal e aí você vai abrindo estradas secundárias à estrada principal, tanto perpendicular, né, a essa estrada como paralela. Só para mostrar para vocês como é que a técnica é importante de se trabalhar. Utiliza-se no monitoramento imagens do satélite Landsat e do satélite Cygnus, que é um satélite brasileiro em conjunto com a China. O pixel da imagem
é 250 metros, ou seja, imagens de 250 metros ou mais, você reconhece. 250 metros, né, menos, você não consegue reconhecer com o satélite. Ela vai ser confundida com alguma outra coisa. Então eles começam a abrir as clareiras com essa metragem em vários pontos. Quando uma clareira vai juntando com a outra, você já tem uma ocupação de uma área do tamanho daquela ali que você está vendo, que o satélite consegue identificar. Aí entra a atuação, mas aí o desmatamento já foi feito, né? A madeira já foi retirada, sem nenhum tipo de critério. Então, o método e a técnica eles são importantes, mas a gente tem que perceber que eles também têm limitante. E aí, cada estrada não oficial, são essas estradas, gera esse processo de ocupação. Então, a região, por exemplo, de Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, você já tem uma ocupação efetiva, inclusive em áreas, né, que são muito hoje produtivas, né, nessa região. E a fronteira ela está entrando para dentro do território da Amazônia, seguindo esse tipo de modelo. Vamos azul. Bom, esse mapinha mostra, por exemplo, as unidades de conservação, que são o verde mais escuro, tá? As terras indígenas, que são esses amarelinhos, que tem dentro da Amazônia, e as áreas desse verde mais clarinho seriam as reservas, né, extrativistas ou de desenvolvimento sustentável, que o Sistema Nacional de Unidades de Conservação criou uma categoria que é a reserva de desenvolvimento sustentável. Então, permite-se o uso dentro, desde que os critérios, né, sejam bem estabelecidos. Então, percebam que não é uma região pontual dentro da Amazônia, não. Muita área dentro da Amazônia ela está protegida efetivamente. Do ponto de vista legal, todas as áreas de fronteira, agora, do Brasil com outros países, Guiana, Venezuela, né, Colômbia, Peru e outros países, tem uma servidão de 200 quilômetros. Né? Então, em 200 quilômetros, o Ministério da Defesa brasileiro tem acesso direto sem nenhum tipo de problema. Porque antes, se vocês perceberem, tem muita reserva indígena que vai fazer a área de fronteira. E isso criava um problema de monitoramento do Brasil em relação aos seus vizinhos. Então, hoje existe uma lei, e essa lei é clara. Polícia Federal, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica tem nessa região livre acesso sem nenhum tipo de autorização, digamos assim, dos proprietários desse território, no caso os índios. E o mesmo caso com as unidades de conservação. Então tem muita área representativa sendo preservada. Agora, tem muito conflito gerado nessas áreas, porque, por exemplo, não é regra geral, mas tem muito indígena que está permitindo a utilização das suas reservas por atividades produtivas, sem passar por esse processo legal de regularização. Tá? A comunidade indígena, o que eu tenho percebido é que ela tem sofrido uma forte atuação, tá? Tanto de quem está chegando, quanto de outros instrumentos de ocupação, seja por avião, helicóptero, né, ou outra forma, e ela não tem, digamos assim, eu não vou usar a palavra proteção, mas ela não tem um nível de entendimento que permitiria, por exemplo, que essa comunidade indígena tivesse uma relação com o mundo. E eu vou mostrar uma foto para vocês de uma comunidade indígena que ainda não teve contato com o homem branco, a não ser vendo helicóptero, né, sendo fotografada por eles, né, que garanta a ela que num futuro não muito distante ela consiga, por exemplo, garantir a sua subsistência. Porque da forma que está, a comunidade indígena ela está completamente descaracterizada. E o modelo de preservação, na minha opinião, ele não está sendo suficiente para garantir isso. Por exemplo, esses aí não viram ainda, não tiveram contato com o homem branco direto. Esses índios, eles ocupam uma região próxima à Venezuela, próxima à cidade de São Gabriel da Cachoeira, que é um dos pontos extremos, né, dentro do território brasileiro. Vamos para frente. Os índios em Brasília, né, fazendo a movimentação para uma discussão sobre esses processos que vão estar acontecendo. Ao fundo é onde o presidente da República Brasileira fica. Tá? Pode para frente. Está na hora, né? Estão vendo a influência, por exemplo, que eu coloquei para vocês? O índio está pelado, né, aquele que está com a câmera, que é
uma forma natural dele existir, mas ele está com uma câmera, por exemplo, que nesse caso eu queria mostrar para vocês só essa entrada da modernidade dentro do ambiente. Não estou falando que não deva ter a câmera ou não. Isso é uma outra discussão, né, que inclusive não é nem da minha área. Mas eu, né, tenho percebido nos trabalhos que eu tenho feito na região, né, que a influência está sendo muito agressiva. No caso brasileiro, não só tecnológica, mas também agora entrando, né, com drogas de fácil acesso, como é o caso do crack, e a própria bebida alcoólica, né, o álcool, nessas aldeias. Né. Vamos para frente. Bom, os polos madeireiros são esses pontinhos verdes que tem no mapa aí, pessoal. Se vocês pegarem esse mapa e cruzar com aquele de estradas, vocês vão perceber, e tem um que mostra isso, que a concentração ela bate. Alguns dos polos de exploração de madeira são licenciados, eles têm licença para isso, dentro inclusive de modelos propostos pelo próprio governo federal, como no caso do zoneamento ecológico e econômico. Mas muitos, eles estão utilizando os recursos sem ter licenciamento e de formas muito agressivas, tá? E deixando para trás a herança, né, que vocês observaram ali, em algumas das imagens, não só de degradação ambiental, mas principalmente de degradação também socioambiental. Então, acho que o modelo ele precisa, né, ser rediscutido. Se vocês observarem, ele está pegando exatamente o eixo de expansão, tanto do Pará, que é uma das principais regiões produtoras, né, de minerais dessa região, até a região de Rondônia, já entrando no Acre. A diferença é que no Acre você tem reservas extrativistas já definidas, delimitadas e que tem uma comunidade utilizando. Em outras áreas não. E percebam, se a gente cruzar também esse mapa com o de unidades de conservação em áreas indígenas, vocês vão perceber que muito dessas explorações estão se dando em áreas protegidas por lei. Vamos para frente. Bom, então eu coloquei 3 mapas para a gente, que foi desmatamento 2010, 2011 e um de 2012. Tá? E esse mapa está mostrando exatamente o cruzamento dessas 3 informações que a gente tem. Então percebam, toda a parte, né, leste e sul da região sofrendo já com intervenção. As áreas de desmatamento são pontuais, mas concentradas, por exemplo, no estado de Rondônia e já entrando, né, dentro do estado do Amazonas em si. A área das estradas, né, que são criadas nesses ambientes para esse processo de ocupação e algumas das áreas em conflitos, né, tanto com unidades de conservação quanto com áreas indígenas que a região tem. Né? Então isso cria um problema muito grave, né, de ordenamento territorial dentro da Amazonas e difícil de ser regularizado, não só em função do tamanho da área, mas também, né, da forma que esse arranjo territorial ele tem se dado nesse ambiente. Vamos mais um. Percebam que em 2011 você já tem um processo, né, de desmatamento já no interior, né, na parte central do Amazonas e já caminhando em direção ao norte dessa região, que é o estado do Amapá, norte do estado do Amazonas, não é isso? E já definitivamente, né, ocupando toda a região do Pará. A região do Pará, pessoal, é uma região muito complexa nesse ordenamento territorial. Boa parte dos conflitos que a Amazônia tem, eles estão concentrados no estado do Pará, seja pelo processo histórico de ocupação, mas seja pelo processo atual que a região sofre em meio de ocupação. Esse é o consolidado para 2012. A área roxinha, pessoal, mostra exatamente esses eixos, né, de ocupação que vem de 2010 até 2012, que é o desmatamento acumulado. É óbvio que o realce que se deu já pegou áreas que foram desmatadas, inclusive, anteriormente. Mas é para mostrar para vocês o eixo de ocupação que a região tem. E percebam, mesmo a área do Acre, que é uma área relativamente protegida, onde você tem um processo de ordenamento territorial muito mais bem definido, já está também num processo de ocupação efetivo dentro dessa área. As áreas dos rios, elas sofrem menos, né, no caso do Rio Amazonas principalmente, porque é uma área muito visível. Então, como você tem um uso muito intenso,
as pessoas estão observando o tempo inteiro. Agora, no interior, quando você não tem esse processo efetivo de relação, o processo de ocupação está se dando da forma que vocês estão observando. Tá? Isso aí são dados monitorados nos últimos, principalmente, 10 anos, que o INPE disponibiliza para a gente. Bom, mesmo com esse cenário, um tanto quanto conflituoso que a gente tem para a região, o país, desde o governo Lula, vem numa discussão efetiva, tá, sobre esse processo de ocupação. E uma das formas, né, que ele acabou encontrando, que poderia ser uma alternativa, é você associar o processo de uso que a região já tem, historicamente inclusive, com o processo de ordenamento territorial com os diversos atores que ocupam essa região, que ele está chamando de zoneamento ecológico econômico. Mas isso é recente, a gente ainda não tem dados aí, né, para a gente poder avaliar se isso está funcionando ou não está funcionando, os caminhos que isso vai chegar. Quer dizer, são alternativas que estão sendo criadas para a gente tentar, né, ocupar esse ambiente, pelo menos garantindo um mínimo de integridade para ele, né, não só para garantir as relações ecológicas, né, nesse ambiente, como também, de certa forma, né, na América Latina e no próprio planeta, porque nós estamos falando de uma área, né, de mais de 4 bilhões de quilômetros quadrados. Então, com certeza, isso vai ter influência em outros locais do nosso planeta. Tá? Então, essa é uma alternativa, não sei se é a melhor. Tá? Agora o que a gente precisa fazer é monitorar para ver se isso vai surtir o efeito que se espera. Vamos para frente. Bom, e para a gente encerrar, mais um. Pode ir. Mais um. Eu coloquei, pessoal, que na minha opinião são situações que a gente precisa definir. Claro, discutir se a gente vai ocupar ou não, eu acredito que a gente já passou essa fase, porque efetivamente ela já está ocupada e bem ocupada, e em alguns casos até intensamente ocupada. Então a gente precisa discutir o modelo, tá? Zoneamento, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável e outras formas, né, de ocupação. Turismo é uma realidade lá na Amazônia hoje. Tá? Os navios já chegam da Europa, da América do Norte, da própria Ásia, entram, tá, pelo rio Amazonas, que é um rio que tem um volume de água muito grande, então não tem problema com calado de navio, faz o que eles têm que fazer, em alguns casos não tem contato nenhum com a comunidade, alguns navios já estão usando até a água do Amazonas, né, nos seus processos internos, e outros navios que vêm descarregar, por exemplo, aqui, petróleo, né, carvão, etc., estão levando água da bacia do Amazonas, tá, por incrível que pareça, para os seus países de origem. E isso já é debate, inclusive, no Congresso Nacional, né, porque se identificou esse tipo de coisa. Então, qual o caminho? Eu não sei, ou quais os caminhos, né, que a gente vai ter para repensar isso. E eu coloquei alguns conceitos que a gente discute muito e tem discutido muito nesse evento. Preservar a área, manter a área intocada, sem ninguém, não é mais mexer nessa área, ou seja, tirar todas as atividades produtivas dela. Nosso país perder, por exemplo, a autonomia em cima dessa área, como tem alguns países propondo isso, né? Parte da nossa unidade territorial, essa é uma discussão real que a gente tem por aí, né? A gente utilizar, mas seguindo alguns critérios que poderiam garantir essas relações mais equilibradas entre o uso e a preservação desse ambiente, é a criação de unidades de conservação, é a reserva indígena. Qual é o caminho? Quais são os caminhos? Eu coloquei como um momento de reflexão nosso, porque, pessoal, sinceramente, eu não sei se a gente tem um ou vários caminhos. A gente precisa discutir mais efetivamente isso dentro do território nacional e, de certa forma, convergir para a gente tentar identificar modelos que são mais compatíveis com a utilização desse ambiente. Tá? Bom, então eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês, qualquer dúvida que tenham, estou à disposição. No sé si tienes alguna cuestión que quieres plantearle al profesor Andrés. Sí.
Só para deixar. Para quem olha. Para quem olha. André, parabéns. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu vejo assim, que existe uma visão deturpada quando se relaciona com a atividade madeireira, né? A gente fazer uma pergunta muito fácil, a gente perguntar quem veio primeiro, se é o ovo ou a galinha. Mas eu não vou fazer não. Deixa para trás. André, infelizmente, existe uma visão lá no Brasil, e parece que está no mundo também, que as atividades madeireiras são responsáveis pelo desmatamento da Amazônia. Eu posso garantir que é o contrário. A atividade madeireira ela não precisa de desmatar, pelo contrário, ela precisa da floresta. Ok? A atividade madeireira vem a reboque da expansão da agropecuária. E o pior de tudo, a Amazônia é um dos últimos biomas que a lei florestal do Brasil permite desmatar. E se permite desmatar, é um período que tem um destino econômico. Então, assim, o produtor, só se ele não tiver alternativa, é que ele vai colocar fogo no resíduo do desmatamento. Do contrário, se tiver alguém comprando, ele vai vender. E deve vender. Né? E aí, isso vai gerando, vai desencadeando um problema muito sério, que recorre lá no desmatamento de novo. Ou seja, enquanto a lei tiver permitido desmatar, vai ter madeira no mercado. E essa madeira no mercado ela é mais barata do que a madeira que viria do madeiro. Não compensa manejar a floresta no Brasil, porque é caro manejar em relação à madeira que chega do desmatamento. E aí, se não compensa manejar, o que você faz com a floresta? Desmata. E se desmata, né, um ciclo vicioso. Ok? Então, assim, eu acho que vocês também da geografia, né, o pessoal que atua nessa área, tem que repensar essa forma de achar que é a atividade florestal que está provocando o desmatamento. Em hipótese alguma. Nós precisamos de floresta para poder produzir. Tá? É a galinha dos ovos de ouro. Se nós matarmos a galinha, nós teremos os ovos de ouro. Tá ok? Esse é um viés generalizado, que é o pensamento que domina o órgão ambiental do Brasil. E tem que mudar. Tá ok? Alvino, duas linhas de raciocínio no que você colocou. A primeira delas, eu tenho uma convergência pelo que você está colocando. Eu não tenho um modelo pré-determinado na minha cabeça, por exemplo, para a gente ocupar o espaço. É fato que o modelo atual de pecuária, tá, e de retirada da floresta tem gerado aqueles problemas que a gente tem observado. Isso é fato, está cartografado, está medido, está visualizado, né, dentro do contexto. Mas também é fato que o extrativismo vegetal ele é uma das bases de sustentação do uso nesse ambiente. Eu não sou contra o uso da floresta, nunca fui, e acredito que na perspectiva que a gente tem no planeta hoje, a utilização da floresta é um caminho que a gente precisa ter. E existem na Amazônia, por exemplo, modelos que funcionam bem, que eu tive condição de visitar, e eu acredito que na sua experiência você é até mais do que eu. Então, por exemplo, você tem uma árvore lá, comercialmente falando, né? Como diz o professor Ambrosio, o meu diâmetro é grande. Né? Lá tem árvores que 12 pessoas não abraçam ela. Você sabe disso, né? Então a retirada dessa árvore vai se dar como era antes, ou seja, você corta ela, ela joga mais umas 30, 40 no chão, não é isso? Você abre uma estrada aleatória dentro da floresta, não pensa onde você vai abrir essa estrada, e retira 20, 30% da árvore, porque você não consegue chegar até ela para tirar essa árvore, não é? Para aproveitar 100% da madeira. Não, esse modelo para mim ele está fora. A segunda coisa, naquele arco de ocupação, onde a gente tem a concentração das madeireiras com ocupação, muito dessas madeireiras são licenciadas. E a gente compra essa madeira, né, regularmente. Agora, a gente sabe que muitas se aproveitam do processo de dificuldades que você tem na região, inclusive fiscalização, para fazer isso. Então, qual modelo nós vamos seguir? Óbvio que, se existe um recurso e a gente pode utilizar, garantindo essa estrutura
né? Ou seja, eu cortei a árvore, eu direcionei para onde ela caiu, eu derrubei muito menos árvores do que se eu tivesse cortado aleatoriamente, eu tirei essa árvore, eu aproveitei 100% dela. Pode, daqui a 30, 40 anos, naquela área, a gente volta, corta mais árvores e a gente vai ter um ciclo que a gente consegue manter, por exemplo, a sucessão vegetal funcionando efetivamente dentro do ambiente, né, sem voltar. Em alguns casos, nas áreas, por exemplo, de pecuária, né, que estão sendo abandonadas e aí sendo ocupadas por agricultura comercial em larga escala, incluindo a plantação do eucalipto, perceba, não tenho absolutamente nada contra o eucalipto. Por exemplo, é uma árvore que eu admiro muito, inclusive, pela capacidade que ela tem de resistir aos ambientes assim, os mais diversos possíveis pelo mundo afora. Agora, não dá também para a gente aceitar um tipo de manejo em áreas onde a gente já tem alguns problemas. Vou te dar um exemplo. Saindo da Amazônia, na região do Vale de Jequitinhonha. Eles estão ocupando as melhores áreas, que são dos relevos tabuleiros, com a plantação intensiva de eucalipto em áreas que são de produção de água para uma comunidade que já tem problema com água. É uma outra discussão que a gente pode fazer, não tem problema nenhum. Por que eu estou falando isso? Ora, qualquer espécie em crescimento, ela precisa de duas coisas. A água é uma delas, não é isso? E nutriente. No nosso caso, a comida. No caso da árvore, vai precisar de fósforo, ferro, cálcio, magnésio, né, macro e micronutrientes que os solos têm. Então a gente precisa identificar um modelo para as atividades produtivas, surtir o efeito sem penalizar o empresário, porque percebe, existem maus empresários. Agora existem, né, empresários que querem fazer a coisa certa, dentro dos critérios, inclusive que nós, na academia, estamos determinando. Então é tentar encontrar essa convergência. Para a gente poder ter, por exemplo, uma área daquele tamanho à disposição, não só do Brasil como do mundo, com aquilo que ela tem à disposição, tanto do ponto de vista vegetal, quanto, por exemplo, mineral. E aí entendendo mineral tanto superficial quanto em subsuperfície, água e outros elementos. Né? Então, acho que esse é um caminho importante que a gente tem a seguir. Eu não vou monopolizar, não. Mas nós temos muito que discutir, que eu discordo de você com relação ao primeiro modelo, de achar que não tem que derrubar 30 árvores. Não se faz gemada sem quebrar o tronco. Concordo. A gente discute mais, isso está no Brasil. Teve engenheiro florestal. Mais questões? Sim. Professor, você bastante completa a apresentação, acho que faz possível essa missão. E eu queria que você comentasse outros dois pontos que considero bastante conflituosos também, que são as carvoarias ilegais, como que está o cenário atual de carvoarias ilegais, e a questão de exploração de petróleo na Amazônia. Você vai matar ele na Vamos começar pelo petróleo. Né? O petróleo ele é muito pontual no caso da Amazônia. Você tem um corte, basicamente, para se fazer o fundo. E o petróleo na Amazônia ele não é um petróleo ainda que comercialmente ele compensa a sua utilização. Então, tirando mais gás natural do que efetivamente o petróleo. Eu acredito que para o futuro, quando as jazidas mundiais diminuírem, eles efetivamente vão estar utilizando a região. Mas basicamente corta-se a área, faz a perfuração, monta a estrutura e depois apenas uma estrutura de servidão com um cano que vai passar tirando aquilo ou para um porto, né, que é a região muito rica, ou para alguma cidade onde você vai criar uma infraestrutura para poder fazer o tratamento desse material, né, uma refinaria. Mas ainda é muito incipiente, tá? Mas mapeado já está, com certeza. Em relação às carvoarias, né, especialidade inclusive do nosso colega brasileiro, o professor Valverde, uma das, né, professor?
ela vem de reboque aquele tipo de estrutura que você observou ali, né, naquele eixo de ocupação. Você tem carroarias, né, que seguem os parâmetros, né, que são recomendados, tanto técnicos quanto legais, e você tem, né, milhares de pequenas carroarias que vão ocupando a área e fazendo um desbaste aleatório. Então, por exemplo, eu acho uma pena, e algumas eu visitei, você chegar numa carroaria, tá, é opinião minha, tá, de apaixonado, não tecnicamente falando, você encontrar, por exemplo, uma madeira de lei sendo queimada para fazer carvão. Né? E nesse caso, você usaria um eucalipto, um pinus, uma floresta plantada para isso. Né? Porque eu acho que é um uso menos nobre, né, para aquela madeira. É claro que ela também abastece um setor produtivo importante dentro do setor, dentro do país, que é a siderurgia. Né? Então a gente também tem que estar pensando nisso, viu? Nosso país é pobre em carvão mineral. O carvão mineral que a gente tem, ele é de baixa qualidade, né? Tecnicamente falando. Mas naquele eixo que você viu, é o eixo também onde elas estão instaladas, né, então ocupando efetivamente. Tá? Associado a essa ocupação, você vai encontrar problemas, né, sociais, às vezes graves. Né? Vão desde a prostituição, por exemplo, na região, né, que é, aliás, né, uma situação que se encontra no ambiente. Né? Imaginem um canteiro de Belo Monte com 10 mil homens, né, naquele ambiente. Né? O que está criando aquele entorno lá. A relação com o indígena, que se dá também de forma aleatória, que você não tem um controle efetivo disso. A utilização, né, de mão de obra em faixa etária, né, não adequada, talvez. Eu não estou falando, pessoal, que uma criança não possa trabalhar. Por exemplo, eu trabalho na roça desde os meus 10 anos, 11 anos. E isso nunca me trouxe nenhum tipo de problema. Tá? Mas às vezes a forma, né, que essa mão de obra está sendo utilizada e a forma que ela está sendo gerida não é compatível. Então, em atividades, por exemplo, de carvão, se não se toma, né, um cuidado devido, a gente acaba tendo alguns problemas, né, de saúde pública sendo associadas, né, a essa comunidade. Aí você tem conflitos, além desse que eu comentei, né, da ocupação dessas terras. Né? Então você tem problema com mortes no campo, né, em larga escala dentro da região Amazonas, porque muitas vezes o cara está ocupando uma região que é propriedade do Estado, mas que foi grilada por um grande proprietário. Isso ainda existe, isso é fato. Né? Então são relações bastante complexas, né, naquele eixo. Por isso que eu acho que o modelo, né, de utilização, ele tem que repensar tudo isso. Desde a utilização da floresta, porque perceba, isso a gente converge. A floresta, para mim, tem que ser usada. Ou você cortar o que precisa para comercializar, ou você usar a floresta, por exemplo, no caso de alguns elementos que ela produz, para você comercializar. Então a castanha do Pará é um exemplo disso, a açaí é um exemplo disso que a gente tem. Não sei se comercialmente falando, eu não fiz um estudo, né, em cima disso, se compensaria manter a floresta em pé, utilizando esse material, não é isso, para dar sustentação à atividade produtiva da área. Tem que ser repensado. Né? E aí você, né, trabalha um pouco com a questão de gênero, a mulher nessa região, ela tem, né, claro, uma relação muito diferente daquela, né, que a gente está acostumado a ter, observar, ou até conhecer. Né? Muitas vezes em relação de submissão total, né, ao homem ou ao grupo que ela está inserido nela. Muy bien, muito obrigado, profesor. Eu deixei a transparência, os diapositivos aí, se vocês quiserem, depois procure o professor Plano, o professor Davi, para copiar.